Glória a Deus. Abra comigo em Juízes, capítulo de número 6 e o versículo de número 12. Juízes, capítulo de número 6 e o versículo de número 12. Quando você encontrar, olha ao lado, vê se tem alguém sem a palavra de Deus. Se tiver alguém sem a palavra de Deus, compartilhe a leitura, pelo menos essa primeira leitura com essa pessoa, tá? Juízes, capítulo de número 6 e o versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor, é forte isso daqui, viu? Então o anjo do Senhor veio, então, versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Diga a glória a Deus. Vou ler pela segunda vez o versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Você acredita na palavra de Deus, minha gente? Deus, o anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus. No Antigo Testamento, quando a palavra diz o anjo do Senhor, saiba que ali é a própria pessoa do Senhor Jesus. Você acredita que Deus falou com Gideão que era com ele? Você acredita que Deus fala com você, que Ele também é contigo, que Ele é com você? Então vou ler pela terceira vez, e você que nos acompanha também pela internet aqui na Coar, vai repetir bem alto e bem forte, tá bom? Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. Você crê nisso? Não aplauda ainda, só desocupe as tuas mãos, coloque a Bíblia sobre o teu assento. Fala primeiro assim: o Senhor é comigo. Fala: o Senhor é comigo. Pela terceira vez diga: o Senhor é comigo. Vira para essa pessoa e diga: o Senhor é contigo. Vira para outra e diz: o Senhor é contigo. Vira para outra e diz: o Senhor é contigo. Vira para o altar e diz: pastor, o Senhor é contigo. E eu também digo: o Senhor é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Vamos aplaudir essa palavra. Abre a boca e diga glória a Deus. Pode aplaudir, pode glorificar. A tua palavra, meu Deus, mais uma vez estará sendo pregada. E este povo veio ouvir a tua voz. Este povo veio ouvir a tua palavra. Então vem o Senhor agora, através do teu Espírito Santo. Usa a vida do pregador, usa os lábios do mensageiro. Ah, meu Pai, enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, que o teu Espírito vá restaurando, levantando, animando e trazendo a certeza que o Senhor é com ele, que o Senhor é com ela. Envia agora a tua palavra com poder e grande glória, em nome de Jesus. E você que é da fé, diga amém, diga graças a Deus, diga eu tomo posse. Pode se assentar, por favor. Eu já quero começar essa reunião perguntando uma coisa para você. Você quer que a sua vida mude agora ou daqui a um tempo? Pastor, eu quero que minha vida mude agora. Pastor, eu quero que a minha vida mude daqui a um tempo. Para a tua vida mudar hoje, agora, ou daqui a um tempo, só depende de você. Não depende de ninguém. Ou você acha que Deus ele precisa de um tempo para transformar a sua vida? Ou você acha que Deus precisa de um processo para poder te mudar, para poder transformar a tua história? Há quem pense que para poder ter uma mudança de vida tem que ter um processo. Eu já tenho uma fé que se você aceitar e você tomar a atitude de mudar de vida hoje,
hoje mesmo Deus muda toda a história da tua vida. Se Deus criou tudo o que existe, utilizando apenas a palavra, e a partir do momento em que Deus liberou a palavra, aquilo que não existia passou a existir, haja luz, imediatamente houve luz. Como é que pode? Por que Deus precisaria de um processo para transformar, para mudar a tua vida? Não, pastor, é porque tudo precisa de um processo. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Processo para Deus mudar, processo para a minha vida ser transformada, processo para a minha vida mudar, é pensamento de preguiçoso que incutiu isso dentro da fé cristã. Porque a pessoa, ela quer aceitar a Cristo, mas não quer aceitar as mudanças, e inventaram a desculpa de que precisa de um processo, de que precisa de um tempo. Não precisa de tempo. Com Deus não precisa de tempo. Porque se Deus quiser, Ele faz assim, e imediatamente a tua vida ela é transformada. O homem que estava paralítico, e Jesus chegou para ele e disse assim: você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Porque na vida cristã existe uma guerra entre o Espírito de Deus e o espírito do homem. Fala comigo. Uma guerra entre o Espírito de Deus e o espírito do homem. O Espírito de Deus dá a solução, mas o espírito do homem fica inventando desculpas. A mensagem que você vai ouvir hoje, ou é para mudar a tua história de vida, ou é para você sair zangado comigo aqui hoje. Mas o certo é, eu não quero que ninguém saia zangado comigo, eu quero que você saia com a vida transformada. No Espírito de Deus te dá solução, mas o espírito do homem inventa desculpas. Jesus chegou para o paralítico: quer ficar curado? O Espírito de Deus estava falando com aquele homem, e aquele homem disse, com o espírito de homem inventando desculpa: querer eu quero, mas sempre tem o danado do... Você acredita que Deus pode mudar a sua vida? Acredito, pastor, mas esse mais é que é o negócio. Esse mais é o que precisa ser arrancado dentro de você. Esse mais é o que precisa ser tirado. Jesus perguntou: quer ficar curado? Quer ficar são? Quero. Mas não tem ninguém que me carregue nos braços quando o anjo desce de tempo em tempo e ele movimenta as águas. Não tem ninguém que me leve até lá. O Espírito de Deus estava dando a solução, o Espírito do homem estava dando a desculpa. Então eu vou perguntar mais uma vez: você quer que a sua vida mude agora ou daqui a um tempo? Agora você vai saber às vezes por que não muda agora. Por que Deus muda até de ideia às vezes? Porque Ele muda de ideia não por causa dele. Deus, Ele muda de ideia para que você possa entender, porque não é ideia, mas Ele muda a forma de falar por causa de você. Olha só o que foi que aconteceu aqui com Gideão. Juízes capítulo de número 6 e o versículo de número 12. Ele queria fazer algo rápido na vida de Gideão. Ele queria fazer o agora. Ele queria fazer o já. Porque você já ouviu dizer que Deus é Deus de já, Deus de coisas imediatas. No versículo 12 ele vai dizer assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Repete: o Senhor é contigo. Isso já bastava. Isso já era o suficiente. Você precisa de alguma coisa a mais? Você precisa mais de alguma coisa? Se o próprio Deus ele pega e fala assim: eu sou contigo. Se Deus ele é contigo, você pode tudo. Se Deus ele é contigo, você consegue tudo.
Se Deus é contigo, você não precisa de mais nada, porque o dono de todas as coisas, Ele é com você. O Espírito de Deus estava lá. Eu sou contigo. Eles estavam vivendo um fracasso, eles estavam vivendo uma derrota. Eles foram entregues nas mãos dos midianitas, porque lá no versículo primeiro vai dizer que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor vos entregou às mãos dos midianitas. A culpa não foi de Deus, a culpa foi do povo de Israel, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas chegou um momento que Deus decidiu mudar a história de vida daquele povo. Chegou um momento que Deus decidiu mudar a história de vida de Gideão e disse: eu sou contigo. O Deus Todo-Poderoso dizendo que é comigo, eu preciso de mais o que, meu Deus do céu? O que você precisa mais? Deus dizendo que é contigo? Não precisa de mais nada. Mas olha no versículo seguinte: entra o danado do mais. Fala comigo. Deus disse que é comigo, e eu não posso falar o danado do mais. Olha o comportamento de Gideão no versículo 13. Mas eu posso falar aqui que você tem duas palavras que você precisa tirar do teu vocabulário? Duas. A primeira que você precisa tirar do teu vocabulário é Deus sabe. Essa é uma palavra criada por Satanás. Satanás inventou essa palavra. Às vezes a pessoa fala assim: eu quero lutar, mas Deus sabe. Está na Bíblia essa palavra, mas não foi Deus, nem foi um anjo quem disse, foi o próprio Satanás. Quando ele foi oferecer para Eva o fruto, e ele propôs para Eva desobedecer a Deus, ela disse assim: eu não posso comer desse fruto, porque se eu comer desse fruto eu vou morrer. Aí Satanás vai usar essa palavra: não vai morrer, porque Deus sabe que no dia que dela comeres, você vai ser semelhante a Ele. Às vezes nós utilizamos palavras que não é para nós usarmos. A primeira vez que alguém disse essa palavra, Deus sabe, palavra não, essa frase, Deus sabe, isso saiu da boca da serpente. Você quer utilizar palavras na sua boca que saiu da boca da serpente, ou você quer utilizar palavras que saem da boca de Deus? Então tira do teu vocabulário Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe é uma desculpa que nós inventamos para não ir para cima. Deus sabe é uma frase de desculpa que nós falamos para a gente não ir para a guerra, para a gente não ir para cima. E a segunda é o mas, que também é um afastamento. Observa que quando ela fala: olha, eu gosto de você, mas logo depois do mais vem uma ofensa. Já prestou atenção? Fulano até que é gente boa, mas... Já prestou atenção? Isso não é de Deus não, tem que ser tirado. Quem compreende isso? Dá um glória a Deus aí. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Olha que ousado. No versículo anterior, o que foi que Deus disse? Deus é contigo. Se a palavra de Deus vem dizendo que Ele é comigo, eu tenho tudo para avançar, eu tenho tudo para ir para cima, eu tenho tudo para ir para a guerra sem ter medo, sem duvidar. Tenho que ir para cima. Mas ao invés de ir para cima, ele foi inventar desculpa. O espírito do homem foi enfrentar desculpa. E quem que ele está culpando pelo fracasso?
Quem que ele está culpando pelo que eles estão enfrentando, pelo que eles estão passando? Ele está culpando Deus. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo conosco? Como se as desgraças, as aflições, os problemas que acontecem na nossa vida fosse culpa de Deus. Como se o que eles estivessem passando nas mãos dos midianitas fosse culpa de Deus. E não era. E ele ainda vai dizer mais, olha. Porque tudo isso nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas, o Senhor disse que é maravilhoso. Mas cadê essas maravilhas? Nossos pais contaram, dizendo que o Senhor nos fez subir da terra do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Quantas vezes nós pensamos que Deus nos desamparou? Quantas vezes nós pensamos que Deus desistiu da gente? Quantas vezes nós pensamos que Deus se afastou de nós, quando na verdade fomos nós que desamparamos Ele, fomos nós que nos distanciamos dEle, foram nós que nos afastamos dEle. Mas Gideão está dizendo: o Senhor não nos fez subir da terra do Egito, por que o Senhor nos desamparou? E o Senhor nos deu nas mãos dos midianitas. Deixa guardado aqui, Juízes 6:1. Vamos ver se foi Deus quem fez isso. Juízes 6:1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7. Não foi Deus quem fez. Foi o povo que falhou, que errou. Aí no versículo de número 15. Pula aí no versículo 15. E ele disse ainda mais: ai, Senhor meu, com que te livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Olha aqui para mim, por favor. Deus disse que era com Gideão. E Gideão, ao invés de tomar para si aquela palavra e ir para cima, ele está inventando desculpas. Ele está, se afastando de ir para a guerra. Ele está manifestando e mostrando as suas fraquezas. E no meio da guerra, quem é vitorioso não mostra as suas fraquezas. Principalmente quando Deus diz que é com ele. Nós podemos estar feridos, mas temos que permanecer de pé. Podemos estar passando a pior situação da nossa vida, mas temos que estar confiante em Deus. Porque quando o inimigo, ele sabe onde é a nossa fraqueza, ele vai atacar justamente naquilo que somos fracos. A nossa fraqueza tem que ser encoberta, porque em Cristo nós somos muito mais que vencedor. Glória a Deus. Ele enfrentou desculpas. Repete comigo. Lá no início Deus disse: eu sou. Fala comigo, eu sou. Olha como Deus vai mudar. Porque Deus disse que era com Gideão. Eu sou. Eu sou é presente, passado ou futuro, minha gente? Presente. Agora. Mas com a desculpa de Gideão, com o espírito do homem sendo manifestado, Deus vai mudar a forma de falar. Você está conseguindo compreender? Quem compreende aqui? Versículo de número 16. E o Senhor lhes disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Você é inteligente. Você já prestou atenção o que foi que mudou aqui? Vamos reler? Repete comigo. E o Senhor lhes disse: porquanto eu hei de ser, eu serei contigo. Você sabe onde é que está o segredo na palavra de Deus? Nos detalhes. Nos detalhes.
Antes, Deus disse: eu sou contigo. Agora Deus está dizendo: eu serei. Gideão tinha duas opções: ou mudava agora, ou mudava depois. Ou aceitava já, ou ele protelava para ser depois. Você também tem essa oportunidade: ou muda hoje, ou pode ser no próximo domingo, ou pode ser no próximo ano, ou pode ser na próxima semana, ou pode ser na próxima década, ou pode ser quando você já estiver com bengalinha velhinha adorando a Deus, e você vai receber a sua bênção. É isso que você quer? Tem que ser hoje, tem que ser agora. Tem que ser agora. Agora depende de você. Ele vai dizer: eu serei contigo se tu ferir os midianitas. Em outras palavras, eu sou contigo, Gideão. Mas como agora eu estou vendo o teu espírito complexado, eu estou vendo esse espírito fraco, esse espírito medroso, esse espírito mole, esse espírito, sabe, tímido, eu só vou ser contigo quando tu mudar de espírito. Eu só vou ser contigo quando você mudar. Deixa eu te falar uma coisa: Deus, ele só é com você quando você mudar de espírito. Deus, ele só é com você quando você for um espírito valente, um espírito de guerra, um espírito de quem vai para cima. Diga glória a Deus. Se ele te encontrar com um espírito medroso, é por isso que eu disse: ou você sai daqui hoje com raiva de mim, ou você sai com a vida mudada. Mas se Deus te encontrar com um espírito medroso, um espírito mole, um espírito tímido, ele vai deixar para depois o que ele tem para te entregar agora. Então fala para essa pessoa, fala o seguinte: já encontrei umas 5 abrindo a boca aqui. Levanta aí, levanta aí, levanta aí, levanta. Pega aí no ombro do irmão do lado aí. Sacode ele, sacode, sacode. Fala: acorda! Fala: acorda! Muda de espírito! Dorme depois! Fala: acorda! Vai gritar alto. Fala: acorda! Pelo amor de Deus! Agora senta. É só para você acordar. Eu vou te falar aqui de alguns tipos de espíritos que tem. Deus, ele fala assim, ó: eu sou contigo. Fala: eu sou contigo. Mas se ele te encontrar com um espírito complexado, porque tem gente que é complexada, é ou não é? Que foi que Gideão disse: eu sou o menor, a minha família é a mais. Eu preciso de família, eu preciso de dinheiro, eu preciso de casa, eu preciso de carro, eu lá preciso de alguma coisa quando eu ouço Deus dizer que Ele é comigo. Eu preciso mais de quê, meu Deus do céu? Às vezes a gente inventa desculpa, é ou não é? Mas eu não tenho. Você tem tudo o que você precisa. Você tem Deus. Ai daqueles que confiam em carros, cavalos e pessoas, porque os carros se quebram, os cavalos morrem e as pessoas, elas desaparecem quando você mais precisar. Elas te desamparam. E até entendo, porque tem gente que não pode fazer nada nem por si, quanto mais por ti. É ou não é? Mas eu não preciso de nada nem de ninguém. Se eu tenho Deus que diz que é comigo, diga glória a Deus. Agora, para a gente poder encerrar, eu quero falar para você de alguns tipos de espíritos que tem. Tem um espírito, eu vou precisar de uma pessoa para me ajudar. Vem aqui uma pessoa. Só um. Pode correr aqui. Vai dar certinho. Quem é que vai ser o espírito mole? O espírito devagar. Vem cá. Espírito devagar. Veio? Não, meu filho. Oh, meu Deus do céu. Espírito ligeiro. Vem cá, irmão Lucas. Me ajuda aqui nessa pregação. Vem cá, Francisco. Vem cá, Valterson.
Fica ali do lado. Existem alguns tipos de espíritos que precisam ser arrancados de dentro de você. Pega a visão. Qual o espírito que precisa ser arrancado dentro de você? Tem um espírito devagar. Anda aí devagar, quase parando, se arrastando, vai. Deixa tudo para depois. Deixa tudo para... Deixa eu te perguntar, a vida passa rápido ou passa devagar? As oportunidades quando vêm, elas vêm rápido ou elas vêm devagar? A pessoa que tem um espírito devagar, a oportunidade vem quando ela vai perceber, a oportunidade já foi embora, porque a oportunidade passa rápido demais. Arranca dentro de você esse espírito devagar. Quem tem Deus consigo não tem um espírito devagar, é ligeiro, é rápido, toma posse. Quando a oportunidade vem, vem cá que ela é minha. Quando o desafio vem, vem cá que ele é meu. Vai para cima com tudo e arranca de dentro de você o espírito devagar. Anda devagar, quase parando. Não dá certo para ser devagar. Ah, por que eu não avanço? Porque eu estou devagar. Cadê a oportunidade? Outro já pegou. Cadê a empresa que é para abrir? Outro já abriu. Cadê a oportunidade que era para comprar aquilo? Outro já comprou, porque foi mais ligeiro, foi mais rápido. Quem tem um espírito devagar, perde oportunidade, perde bênção, perde tudo, minha gente. Então fala, sai de mim, o espírito devagar. Pode aplaudir Jesus, pelo amor de Deus. Continua aí. Eu não vou ler nos versículos para poder, já está dando 7 horas, né? Senão vai demorar. Quem tem o espírito devagar, ele perde as oportunidades. A oportunidade passa e a pessoa ela não vê, porque as coisas passam, fala comigo, rápido demais. Qual é o outro espírito? O espírito mole. Espírito, fala comigo, espírito. Tem ou não tem gente mole, minha gente? Quem trabalha por conta própria aqui? Quem tem uma empresa? Levanta a mão quem tem uma empresa. Tem uma empresa. Cadê a irmã Janiele? Está aqui. Irmã Janiele, a senhora tem uma escola. A senhora, posso lhe filmar? A senhora tem uma escola. A senhora tem a oportunidade para promover alguém, para fazer essa pessoa subir de nível. A senhora vai promover alguém que é mole? Não. Alguém esperto e rápido, né? É ou não é? Alguém mole? Porque o mole chega atrasado e quer ir embora primeiro. É assim ou não é? Até que horas funciona lá a escola? Até 5 horas. Tem funcionário que sabe que o horário dele é até 5 horas. Mas quando é 4 já está arrumando as coisas para ir embora. É ou não é? Você que trabalha por conta, você sabe que tem gente assim, é ou não é? Tem funcionário que trabalha no comércio que o horário dele é até às 6 horas. Quando é 5 ele já não quer mais atender ninguém, porque já está preparando para ir embora. Faz corpo mole. Toda hora vai no banheiro, se tranca no banheiro. Você tem que tirar o espírito mole de dentro de você. O mole, ele não consegue alcançar nada. É ou não é? O mole não avança. Quem tem o espírito mole precisa ser mudado, transformado. É um espírito que precisa ser tirado. Essa moleza. Então vai andando mole aí, meu filho, molinho. Molinho é igual devagar. Só que o mole aceita tudo. Vou te dar um desafio. Eu pensava que aquele pastor era lá de outra igreja, mas está aqui, não está? O mole inventa desculpas. Você fala para o mole, faz isso, ele faz. Mas o que é para fazer em meia hora, ele demora o dia todo. E anda assim, ó, molinho. É ou não é? Então fala assim, eu preciso arrancar de dentro de mim o espírito de moleza. Fala, irmã, fala, irmã. Fala, irmã. Arranca esse espírito de moleza. Arranca esse espírito de moleza. Deus quer fazer agora. Deus quer fazer agora. Diga, Deus quer fazer já.
Qual é o outro espírito que precisa ser arrancado dentro de você? O espírito tímido. A palavra de Deus vai dizer que o tímido, ele não herda nem os céus. Ele não herda nem os céus. O tímido não fala nada. Apesar que esse aqui de tímido não tem nada. Mas vamos supor que ele tem um espírito de timidez. Aparece a oportunidade, ele, não tenho vergonha. Não vou. Você não tem que ser tímido. Deus é contigo? Vai para cima. Enfrenta a sua timidez. Se eu falar para você que eu sou tímido, você acredita? Sou morto de tímido. Se você me vê andando sozinho aí, você vai me ver andando de cabeça baixa, de vergonha de tudo. Agora eu acompanhado, meu irmão. Eu acompanhado sou tímido. Agora eu sozinho. Por isso que tem muita gente que fala que me vê e eu não falo. Não porque eu não vejo, porque eu fico olhando assim, ó. E por que eu estou aqui na frente pregando para você? Porque eu tenho que enfrentar a minha timidez para poder abençoar a tua vida. Eu tenho que botar aqui dentro, estava conversando, não era? A gente estava falando sobre isso. O nervosismo, a timidez, isso é normal. Mas a gente tem que enfrentar a timidez para a gente ir para cima. Porque se eu for tímido, como que eu vou falar de Jesus? Se eu sou tímido, como é que eu vou avançar? Então fala assim, eu preciso arrancar o espírito de timidez. Obrigado. Agora esse é o pior de todos. É um espírito que precisa ser arrancado mesmo. Se você não tirar esses espíritos dentro de você, não tem como Deus agir. Eu não estou falando de espírito maligno, entenda. Eu estou falando de tipos de espírito de homem. O pior espírito de homem que tem, espírito de acomodação. Pensa, a pessoa acomodada, deixa tudo para depois. O carro está todo esculhambado, ela não está nem aí. O pneu está careca. Não tá nem... Pastor, o pneu do carro da igreja está bem careca, pastora. Arranca esse espírito de acomodação. O pneu está careca. Está vendo que a lapada que dá lá, dá cá também? Pneu careca, mas a pessoa que tem um espírito de acomodação, ela não está nem aí. A poltrona que se assenta está um buraco desse tamanho, tem que encher de almofada, cobrir com lençol, porque tem um buraco lá no assento. Mas a pessoa não está nem aí. A cama quebrou a perna, colocou um tijolo para poder segurar a cama, botou uma lata de tinta. Espírito de acomodação, a pessoa não está nem aí. Pastor, é porque é pobre, é porque não tem condições. É não. É não. Não é não. É o espírito de acomodação que deixa as coisas para depois. A geladeira já quebrou a borracha. Aí sabe como é que está segura a geladeira? Com aquele elástico para segurar a porta. Faz aquele elástico para segurar a porta. Está lá. E a borracha é bem baratinha. Mas por que não faz? Acomodado. É ou não é, minha gente? Acontece ou não isso? E sabe onde esses espíritos de homens estão? Dentro da igreja. É incrível isso. Isso tem que mudar. Fala, tem que ser arrancado de mim todo espírito de acomodação. Porque quando Deus ele vem e ele fala, eu sou contigo, e se ele encontrar em você um espírito covarde, um espírito medroso, um espírito mole, um espírito acomodado, ele vai dizer, eu não vou ser contigo agora, eu vou ser contigo depois que você trocar esse espírito. Quando você pegar esse espírito devagar e colocar dentro de você um espírito rápido, quando você tirar esse espírito mole e colocar dentro de você um espírito valente, quando você tirar esse espírito acomodado e colocar o espírito de já. Oh! Não é porque é pobre não. É porque a pessoa, ela compra tudo, mas ela não compra aquilo que é para arrumar o que está quebrado. Se quer um celular, compra um celular, mas não tira a lata de tinta que está segurando a cama. As coisas estão tudo lá. O espírito acomodado.
Deus está falando com você? Está falando com a senhora também, viu, pastora? Comigo também. Porque o carro da igreja não pode estar com esses pneus careca desse jeito, meu Deus do céu. Até furou o pneu tão careca que está. Nome de Jesus, tem que ser comprado. Existe uma guerra entre você, entre o espírito do homem e o espírito de Deus, minha gente. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. Se coloca de pé no seu lugar. Você precisa ter o espírito mudado. Fala assim: eu preciso mudar o espírito. Meu espírito, fala, meu espírito tem que ser aguerrido, não acomodado. Alguém que tem visão. Você tem que ser uma pessoa que não aceita as coisas não andar. As coisas têm que andar. As coisas têm que andar. Se é para falar de alguém, vamos falar da nossa família. Para falar dos outros, fala dentro de casa. Eu tenho gente na família que eu vou, nem vou ir mais em Fortaleza, porque eu já sei o que é que eu vou encontrar lá. A mesma, eu era criança, com medor de arroz branco com mortadela, e quando eu volto hoje, ainda é a mesma situação, os mesmos problemas, os mesmos fracassos, as mesmas misérias, porque o espírito acomodado, Deus chega para querer abençoar e encontra pessoas com espírito acomodado e Deus não faz nada, volta depois. Deus quer fazer até agora, mas você acha que Deus vai entregar algo para pessoas assim? Não vai. Ele quer até mudar, mas não tem como. Ele quer até abençoar, mas não tem como. Os problemas da minha casa lá em Fortaleza, da minha casa não, está repreendido, em nome de Jesus, dos meus parentes lá em Fortaleza, só mudou. O que era dos pais, agora são dos filhos. O problema que era de um, passou para o outro. O problema é o mesmo, só mudou o personagem. Você quer esse mesmo fracasso indo passando para frente? Ou você quer acabar com ele hoje, quer acabar com ele agora? Muda o teu espírito, muda a tua mentalidade, muda o teu jeito de ser. Para Deus fazer hoje, agora ou depois, só depende de você. Aqui não falta oração, aqui não falta propósito, aqui não falta ensinamento, aqui não falta pastor presente, que se você precisar eu estou lá. Não falta. Se você chamar eu estou lá. Não falta apoio, não falta acompanhamento, não falta palavra, não falta intercessão, não falta oração. E o que falta? Falta você tomar posse, só isso. Só isso que falta. Só isso. Se 10 vezes você me chamar para te orientar dentro da tua casa, 10 vezes eu estou lá. Mas se é uma palavra que é liberada no altar e você toma posse, isso já muda a tua história. Já muda a tua vida. Aqui eu tenho pessoas que mudaram de vida rápido, que tiveram sua vida transformada, porque tomaram posse e mudaram de vida. A coisa mais complicada é a pessoa ser dependente em remédio. Eu cheguei aqui, eu recebi pessoas aqui dependentes de remédio para tudo, para dormir, para acordar, para sorrir, para chorar, para comer, para tudo. Mas recebeu a palavra do altar e lançou fora, e hoje está liberto para a glória de Deus. Qual é a diferença? Mudou o espírito. Deus, ele vai mudar a tua vida. Pastor, mas o senhor não conhece. Eu não preciso conhecer a tua história, não preciso, você tem que parar de ser multiplicador desse problema. Para de falar dele, porque ele não existe mais. Ele não existe mais. Porque lembra, Deus, ele é contigo. E você que está me acompanhando pela internet, toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até mais.